FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Venenos biológicos são tidos como muito prejudiciais. No entanto, a partir de venenos é possível obter medicamentos que podem curar doenças muitas entendidas como incuráveis. Eu morava em Sorocaba, e comecei a namorar o meu esposo, hoje meu atual esposo, Isaías. E ele sempre morou aqui em São Paulo e exatamente aqui no condomínio Sete Praias. Então eu casei com 6 meses de casado e eu mudei para cá com a minha filha ela tinha um aninho, quase um ano na época. Na verdade, no começo eu tinha muito receio devido aos insetos, aos bichinhos pequenininhos, mas acabei me acostumando. Eu costumo encontrar animais peçonhentos, tipo cobra, aranha. Já encontrei alguns dentro de casa e no quintal também. O Butantan, desde sua origem, mantém um centro de pesquisas que evoluiu. Nosso CEPID, o CETIX, está inserido no setor de pesquisa. É uma pequena parte do setor de pesquisa. E o que ele faz? Ele estuda toxinas com a intenção de, primeiro, ver a resposta do organismo à toxina. A toxina é um fator estranho. O organismo responde a todo fator estranho que percebe, seja invadindo ou até na sua periferia. Então, um dos produtos dessa resposta são anticorpos. Agora, além disso, nós estamos também estudando sinalização celular, que é o mecanismo pelo qual uma célula se comunica com a outra. Se comunica com a outra emitindo sinais. Então, a resposta imune envolve múltiplos sinais, entre eles a produção de anticorpos. Os venenos carregam uma porção de toxinas. Essas toxinas agem em níveis baixíssimos, quer dizer, a concentração, a quantidade que tem aquilo num veneno é muito pouco. No entanto, essas toxinas têm um efeito que pode ser dramático. Por quê? Porque elas reconhecem, no meio desse enorme universo de moléculas que compõem esse organismo, ela é capaz de achar, por afinidade, um determinado alvo que praticamente ainda não se conhece, ou se conhece muito pouco. E com isso é capaz de interferir como se fosse uma bala de um tiro de uma precisão muito grande. E com isso propagar um efeito que permite que se comece a fazer hipóteses sobre como funciona aquele alvo, ou até descobrir qual alvo é esse. Quando eu cheguei aqui, como eu moro com a minha sogra, ela já morava aqui um tempo, ela me orientou. Sempre olhar debaixo da cama, sempre passar a vassoura. Às vezes a gente chega à noite e vai dormir, ela fala, passa a vassoura embaixo do armário, da cômoda, arrasta e vê se tem algum bichinho ali. E depois coloca um pano no rodapé da cama ou da porta, porque tem a fresta e elas passam, Já encontrei lacraia também, uma vez que o meu esposo, eu tirei a calça dele do varal e dei para ele vestir e esqueci. Que tinha que verificar, e ela normalmente eu penduro do lado avesso. Eu fui e entreguei. Ela estava do lado normal, ele foi colocar. Na hora que ele colocou, ele sentiu na perna. Quando ele olhou, era uma lacraia. Segundo, eu acho que ele se assustou bastante, Não acho, ele se assustou muito. Ele disse que é peçonhento, que tem veneno e tudo mais. E era um bichinho muito feio, muito esquisito. Para que o veneno haja dessa maneira,
ele precisa ter um conjunto de substâncias que tem uma atividade bem definida. Isto é, um deles é capaz de atingir um determinado ponto do organismo. Agora, se esses venenos forem analisados e separados nos seus múltiplos componentes, você pode ter agora, na sua prateleira, um conjunto de toxinas, mas que não são mais toxinas. São agentes de atividade biológica com objetivos muito claros de atingir um alvo que é uma parte pequena do grande mecanismo. E essa toxina, esse componente, ele é capaz de achar esse alvo, porque ele tem uma afinidade grande pelo alvo. Então, você desmontou o veneno em unidades de alta especificidade, cujo efeito biológico é variável. Aquilo que foi orquestrado, efeitos biológicos orquestrados, estão agora separados, resolvidos. Então, dessa maneira, o estudo do veneno pode ter utilidade. Não é apenas para entender o envenenamento. Mas entender o envenenamento significa identificar componentes com atividades muito específicas. O meu filho Natan, um dia ele costuma brincar no chão com os carrinhos e tal. Tava lá brincando ali próximo à porta da cozinha. E, de repente, ele gritou e falou que um bicho picou. Na cabeça dele, ele tinha sido a abelha, né? Mãe, a abelha me picou. Porque já aconteceu outras vezes das minhas outras filhas levar picada de abelha. Ou a vespa, aquela que tem um ferrão também, machuca pra caramba. E ele achou que era uma abelha. E aí ele gritou, a abelha me picou, a abelha me picou. E quando eu fui ver, estava vermelho, inchado, e ele passando a mão porque ardia, né? Só que quando eu olhei, eu não achei ferrão. E aí eu olhei para o lado, a aranha estava indo embora, uma marronzinha. Aí eu vi que era uma aranha marrom, acho que não era adulta, porque ela era menorzinha. E aí eu coloquei dentro de um recipiente de maionese vazio. Então eu coloquei, peguei meu filho e já peguei o carro e fui para o posto de saúde. Aí, graças a Deus, eu cheguei lá, o médico falou, não, essa aranha não é venenosa, mas ela causa uma irritação, então vou te passar um remédio. Aí ele passou o remédio e depois eles mandaram a equipe para vir fazer pesquisa aqui, porque ele achou estranho, né? O efeito de venenos é um efeito complexo. Complexo quer dizer o seguinte, começa doendo no local da picada e pode terminar no cérebro em poucos minutos. No entanto, o que é o veneno? Ele é uma mistura de toxinas. Toxinas que agem de maneira concertada. Quando uma age, ela facilita a ação deletéria da seguinte e assim vai tomando conta do organismo que está sendo atacado. O foco do CEPID é estudar como agem toxinas, seja toxinas conhecidas, sejam toxinas isoladas de venenos que nós estamos examinando e estamos resolvendo em substâncias quimicamente definidas. Toxinas obtidas de veneno podem ter efeitos analgésico, relaxador muscular, antiácido estomacal, inibidor de crescimento de tumores e, como tal, podem ser usadas para estudar melhor todos esses efeitos biológicos, fisiológicos e, eventualmente, gerar, inclusive, medicamentos úteis no controle desses sintomas ou dessas doenças. Nós já temos, sim, produtos resultantes do trabalho com veneno de aranha, com veneno de cobra e uma outra coisa, desenvolver meios de ensaio biológico. Então, nós trabalhamos com células isoladas, sejam células isoladas que são permanentes, elas podem ser congeladas, descongeladas e utilizadas, elas vão responder às diversas toxinas e ser medido. Então,
Esse é o trabalho que se faz aqui. E com isso, esse conjunto de dados serão integrados num corpo de conhecimento que deve refletir o que é o envenenamento e o que pode ser um avanço do conhecimento que vai servir para entender patologia, para gerar medicamentos e avançar o conhecimento do Butantan, o prestígio do Butantan e o que é feito no Butantan e no Brasil. Qualquer coisa que nós sejamos capazes de fazer, que é de padrão da ciência globalizada, competitiva e internacional, ele é importante para a ciência e é importante para o reconhecimento de que o Brasil é capaz de desenvolver coisas desse tipo. A FAPESP mudou a pesquisa, a produção de conhecimento e a formação de gente no estado de São Paulo. Em boa parte, é por isso que o estado de São Paulo é o grande motor da ciência, da pesquisa científica, da formação de gente do país. Em particular, eu posso dizer que, como pesquisador, estudante, etc., eu sou um filho da FAPESP, porque a FAPESP começou em 62. Em 62, eu era um estudante em início de carreira. Já ouvi falar que os venenos contêm substâncias que podem ajudar nas pesquisas médicas, né? Que através desse veneno eles descobrem algum medicamento ou um tratamento ou algo próximo. Já ouvi falar sobre isso. Não conheço bem a fundo, mas eu sei que isso existe. Nós já demos um bom começo em termos de publicações científicas de alto padrão. Nesse momento, nós esperamos ter alguns focos que vão permitir descobrir mecanismos dessas vias moleculares que controlam o funcionamento da célula e sua patologia.